estatura e graça, aspectos do desenvolvimento integral de um cristão. Para isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, acompanhar comigo Lucas capítulo 2, de 41 a 52. Sabedoria, estatura e graça, aspectos do desenvolvimento integral. Lucas capítulo 2, de 41 a 52. Bom, temos na projeção, se você quiser acompanhar. Se você preferir acompanhar na sua Bíblia, sinta-se também à vontade para assim fazer. Ok? Dá um tempinho para que você possa encontrar. Lucas capítulo 2, versos 41 a 52. Assim nos diz a palavra de Deus nessa manhã. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Todos os anos seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme o costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem eles perceberem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então, começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: Filho, por que você nos fez isso? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou: Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam o que ele lhes dizia. Então foi com eles para Nazaré, e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Vamos orar. Senhor, fala conosco, Deus, nessa manhã por meio da Tua palavra. Precisamos tanto ouvir Tua voz, precisamos tanto de conteúdo espiritual para a nossa vida. Conhecimento é importante, Senhor, mas muito mais do que conhecimento, vida. A vida que flui da Tua palavra é o que nós mais precisamos, Senhor. Por isso, Pai, que nessa manhã o Teu Espírito aplique cada palavra ministrada aqui, segundo o Teu querido no nosso coração. Eu sou tão limitado, sou tão pequeno, Pai, como Pai costumo dizer aqui, eu não tenho condições de atender as demandas espirituais dos meus irmãos. São muito maiores do que eu posso realizar aqui nessa manhã. Mas Deus, o Senhor é fiel, e o Senhor, Pai, lança a Tua palavra, envia a Tua palavra, e ela mesmo diz que não volta sem cumprir todo o propósito para o qual ela foi designada. A Tua palavra está sendo lançada nessa manhã, que essa palavra, essa profecia se cumpra na nossa vida, Senhor. Que a Tua palavra ganhe guarida no nosso coração, que nos transforme, que nos molde, que nos motive, que nos exorte. Enfim, Senhor, que a Tua palavra cumpra o propósito desejado, determinado pelo Senhor aqui hoje, nessa manhã. Fala conosco, Senhor. Perdoa os nossos pecados, que são tantos. Não somos dignos, Pai, de recebermos sequer quaisquer coisas do Senhor, mas pela Tua graça e misericórdia, mais uma vez clamamos, Pai, pedindo que o Senhor nos alcance, pedindo que o Senhor fale conosco, que o Senhor ministre, Pai, no mais íntimo do nosso ser. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, eu não tenho dúvida que modelos positivos, eles são muito importantes para a nossa vida, né? O texto que a gente leu aqui, ele já começa falando de um modelo, de uma referência que Jesus começava já a ter na sua vida tão pequena. Era costume, segundo a lei de Moisés, que todo judeu que morasse para além de 12 quilômetros de Jerusalém, ele tinha que ir pelo menos uma vez por ano a Jerusalém, sobretudo, principalmente na festa da Páscoa. E os textos, os relatos nos informam que assim José e Maria faziam todos os anos. Por morarem mais distante de Jerusalém,
pelo menos na Páscoa, que era um evento importante para o povo judeu, eles iam até Jerusalém, eles cultuavam a Deus, e eles tinham um tempo significativo, iam em caravana, e tinham um tempo significativo ali, participando da religiosidade, por assim dizer, do povo de Israel. Falando de exemplos, eu não tenho dúvida que Jesus, ele, desde pequeno, teve esse exemplo dos seus pais. Desde pequeno, Jesus, ele aprendeu a ir a Jerusalém uma vez por ano. Ele sabia da importância disso para a sua vida, porque via os seus pais assim fazendo. Então, como a gente pode observar desde já, exemplos positivos são muito importantes. Até porque alguns exemplos têm o poder de fazer com que a gente progrida na nossa vida, fazer com que a gente cresça, porque tem um detalhe: o desenvolvimento é uma questão de sobrevivência. Eu não tenho dúvida que nós, como seres humanos, nós precisamos viver nos desenvolvendo. E quando nós temos bons exemplos, esse negócio facilita muito a nossa vida. É fato que nós vivemos uma era onde nós encontramos, às vezes, muito mais maus exemplos do que bons exemplos. É assim na política, é assim na religião, é assim em todas as áreas da vida. Mas, mesmo sabedores que vivemos numa era onde a escassez de bons exemplos seja uma realidade, nós nunca vamos poder usar como desculpas para não acertar ou não progredir a falta de bons exemplos, porque nós sempre vamos estar rodeados de pessoas, de situações que vão poder nos ajudar, interferir na nossa vida no sentido de nos fazer crescer, de nos fazer prosperar, de nos fazer progredir. E se um dia nós tivermos uma total escassez de bons exemplos, nós ainda temos a figura de Jesus como um excelente exemplo, para a gente olhar para ele e a gente aprender como que a gente deve se comportar, como que a gente deve agir. Mas eu vinha falando para você que o desenvolvimento, ele é uma questão de sobrevivência. Isso é um fato por uma questão simples, porque para sobreviver, nós precisamos desenvolver habilidades, precisamos desenvolver competências e nós precisamos desenvolver também aquilo que nós chamamos de espírito competitivo. Olha para a sua realidade, olha para a sua vida, olha para o seu ambiente de trabalho, olha para os leões que você tem que matar todos os dias para você sobreviver. É interessante porque dizem, e é fato, o brasileiro é um povo muito criativo, né? Você sai pelas ruas, o cara inventa no que trabalhar, ele inventa o que fazer, como a gente fala ultimamente, ele se vira nos 30 para poder colocar o pão dentro da sua casa. Isso aí por conta da criatividade do brasileiro. Isso é um fato, porque todos os dias, meus irmãos, nós precisamos de verdade desenvolvermos habilidades, algumas competências, esse espírito competitivo, por uma razão simples. Se você não se desenvolve, se você não cresce, você fica para trás. Você é atropelado. Olha como é que é o nosso mercado de trabalho hoje. Não basta você ter um segundo grau, você tem que ter uma universidade. Não basta você fazer a universidade, você precisa de uma pós-graduação, fazer um MBA, você precisa falar inglês, falar espanhol, você precisa crescer, porque se você não crescer, se você não evoluir, se você não aprimorar, se você não desenvolver habilidades, competências e, sobretudo, um espírito competitivo, você fica para trás. Hoje, desenvolvimento na vida é uma questão de sobrevivência. É interessante porque, embora nós sejamos criacionistas, Paulo, e não evolucionistas, né? Mas Darwin já tinha tido uma sacada há muito tempo de uma questão muito interessante, que é aquilo que a gente chama de seleção natural das espécies. O Darwin fala o seguinte: no processo de desenvolvimento, as espécies mais fortes prevaleciam sobre as mais fracas, havendo assim um aprimoramento, uma evolução das espécies. Olha que coisa interessante essa cena que você está vendo aí, essa foto, né? Ou seja, a tese dele é a seguinte: já nos primórdios, por exemplo, das girafas, havia as girafas, né, que tinham um pescoço mais longo e aquelas que tinham um pescoço mais curto. O que foi observado? Que as girafas que tinham o pescoço mais longo, elas podiam comer os alimentos que ficavam no alto da árvore, e quando houvesse uma escassez de alimento no solo, essa girafa com o pescoço mais comprido, ela conseguia o seu alimento. Enquanto a girafa com o pescoço mais curto, o que acontecia com ela? Ela morria por falta do alimento. É claro que nos nossos dias, né,
Assim, falando da nossa realidade, a girafa com o pescoço mais longo ainda vai pisar na girafa com o pescoço mais curto, né? Para que não haja nenhuma possibilidade da girafa com o pescoço mais curto conseguir o alimento também. Isso aqui tudo para dizer para você, né, que o desenvolvimento desde sempre se faz algo preponderante, fundamental na nossa vida. Ou a gente se desenvolve, e essa é uma frase que eu quero ficar com você aqui agora, ou a gente se desenvolve, ou a gente não sobrevive. A vida é assim. A realidade é assim. Semana eu almoçava com o Daniel, né, Daniel? E a gente falava um pouco sobre mercado de trabalho, sobre experiências profissionais. E é impressionante. Eu, de alguma forma, vivo eu vou usar uma expressão, numa bolha. Eu estou aqui meio que blindado para algumas coisas, mas eu sei que a sua realidade é diferente. Amanhã, segunda-feira, você vai para o seu local de trabalho, você vai para os seus desafios, você vai para a concorrência, você vai para a deslealdade, não sua, mas daqueles que convivem com você. E o tempo todo, ou você progride, ou você cresce, ou então você fica para trás. Desenvolvimento é essencial para a sobrevivência. Agora, eu falava de exemplo há pouco tempo também, aqui na introdução, e quando a gente olha para o texto que a gente viu hoje, nós vemos em Jesus um excelente exemplo de desenvolvimento. Um excelente exemplo de amadurecimento, de crescimento, e eu acredito, como eu já disse para vocês, que é da vontade de Deus que nós olhemos para Jesus e o tenhamos não apenas como nosso Salvador, amém por isso, porque Ele é o nosso Salvador, mas eu também entendo que Deus nos chama para que nós olhemos para Jesus como sendo um bom exemplo daquilo que Deus quer fazer na nossa vida também. E aí, olhando para esse texto, eu encontrei os 3 aspectos do desenvolvimento integral. Desenvolvimento esse que aconteceu na vida de Jesus, mas eu acredito que Deus também quer fazer esse crescimento, ou fazer com que esse crescimento aconteça na nossa vida também. É interessante porque no verso 52 de Lucas capítulo 2, está escrito que Jesus se desenvolvia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. E é justamente sobre sabedoria, estatura e graça que eu quero falar com vocês essa manhã, compartilhar algumas verdades a respeito da vontade de Deus, no sentido que nós cresçamos em sabedoria, estatura e graça. Irmãos, em primeiro lugar, nós vemos que Jesus, ele se desenvolveu em sabedoria. Isso é interessante, sabe por quê? Porque ao longo da história, acreditou-se durante um período, e até hoje, de alguma forma, acredita-se nisso, que se o homem tiver conhecimento, isso vai ser o bastante para que ele viva uma vida plena, para que ele viva uma vida boa, uma vida tranquila. Então a ideia é o seguinte, né? Se você adquirir o conhecimento, se você for uma pessoa inteligente, se você desenvolver esse aspecto do seu ser, fique tranquilo, porque você vai viver bem, você vai sobressair, você vai prosperar, e o mundo, uma vez marcado pelo conhecimento, o mundo vai ser um mundo melhor. Um dos expoentes, né, desse pensamento foi Augusto Comte, o pai do positivismo. É interessante porque ele fala assim, a tese dele era a seguinte: uma sistematização real de todos os pensamentos humanos constitui, portanto, a nossa primeira necessidade social, igualmente relativa à ordem e ao progresso. O cumprimento gradual desta vasta elaboração filosófica fará surgir espontaneamente em todo o Ocidente uma nova autoridade moral, cujo inevitável prestígio lançará a base direta da reorganização final, ligando as diversas populações avançadas por uma mesma educação geral, que fornecerá em todo lado, para a vida pública e para a vida privada, princípios fixos de juízo e de conduta. Resumindo, o pensamento de Comte aqui é o seguinte: se você elabora, se você adquire conhecimento, se você sistematiza todos esses conhecimentos, o conhecimento necessariamente trará a ordem, fará com que o mundo seja um mundo mais organizado, e o mundo organizado é capaz de progredir. E aí, nós encontramos o lema, por exemplo, da nossa bandeira nacional, onde diz que, onde fala ordem e progresso. É bem verdade que, talvez, o que nós vivemos hoje, como Paulo já nos lembrava aqui, o nível de analfabetismo no nosso país, talvez é porque tenha faltado lá na nossa bandeira o conhecimento, né? O conhecimento que produz a ordem, que produz o progresso. Mas, queridos, o que eu quero que a gente entenda aqui
é que o pensamento positivista, ou esse pensamento que faz com que a gente acredite que, de fato, a sistematização do conhecimento, né, o conhecer, pode fazer a nossa vida melhor, conquanto isso seja uma realidade em muitos aspectos, há uma fragilidade nesse pensamento. Por uma razão muito simples. Pessoalmente falando, eu conheço muita gente inteligente. Eu conheço gente inteligente que se deu bem na vida. Eu conheço gente inteligente que prosperou. Eu conheço gente inteligente que arrebentou. Mas eu conheço também muita gente que é inteligente no conhecimento, adquiriu conhecimento, mas que não conseguiu, de alguma forma, viver uma vida equilibrada. Não conseguiu, de alguma forma, viver uma vida plena. E vive uma vida fragmentada, apesar de todo o seu conhecimento. E aí, o pensamento positivista, ele, como eu falei para vocês, né? Ele parte do conhecimento que produz uma ordem que necessariamente vai produzir um progresso ou um desenvolvimento. Mas há uma fragilidade nesse pensamento. Sabe por quê? Porque conhecimento sem sabedoria é igual velocidade sem controle. Há um tempo atrás tinha um comercial de um carro, aliás, sobre pneus, né? O slogan era assim: velocidade sem controle não é nada. Não adianta você ter uma Ferrari com freio a tambor ainda. As Ferraris hoje, os carros super modernos, utilizam discos de freio feitos de porcelana, de outros materiais resistentes, são perfeitos, né? Alta tecnologia para frenagem dos carros. Por quê? Não adianta um carro correr 300 km por hora, certo? E você não ter freios para segurar toda essa velocidade. Não adianta um carro correr 300 km por hora e você não ter pneus adequados para que esse carro tenha estabilidade com toda aquela velocidade. Daí, meus irmãos, a gente precisa entender que o conhecimento sem a sabedoria, ele não é nada. O conhecimento sem sabedoria é como um carro em alta velocidade desgovernado. Imagina, meu carro é um Logan, né, 1.0, né, não anda nada. Essas ladeiras aqui da freguesia sofrem pra caramba. Às vezes eu fico querendo mais motor e não tem, quer ultrapassar e não vai. Mas Deus não dá asa à cobra, como se diz, né, no ditado aí, né? Deus não dá asa para cobra. Mas imagina você num carro extremamente potente correndo, mas você não tem segurança, não tem estabilidade. Assim é o conhecimento sem sabedoria. Aí eu estava pensando sobre esse tema e eu elaborei uma definição para sabedoria. A minha definição para sabedoria é o seguinte: é a capacidade de aproveitar ao máximo o conhecimento adquirido para promover crescimento sem destruição. Para ficar como a expressão atual, é o desenvolvimento sustentável. Sabe qual é a minha tese? Pegando tudo que estou falando para vocês até aqui, meus irmãos, nós, seres humanos, nós temos uma capacidade muito grande de construir, mas destruir ao mesmo tempo. Nós acabamos, de alguma forma, alimentando, desenvolvendo uma incapacidade de fazermos síntese. Sabe o que é fazer síntese? Na síntese, você não polariza. Na síntese, você pega a tese 1 e você contrasta, soma a tese 2, certo? E você faz uma síntese entre as duas teses, juntando, aproveitando o melhor que essas duas teses têm. Sabe o que acontece comigo, com vocês, muitas vezes? Nós temos uma dificuldade muito grande de juntar um e outro. Para nós, via de regra, nós trabalhamos ou com um ou com o outro. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: por conta de muitas vezes nós sermos pessoas inteligentes, mas não termos sabedoria, por exemplo, nós construímos uma carreira, mas nós perdemos a família. Incapacidade de fazer síntese. A gente se lança no trabalho, a gente se arrebenta de trabalhar, a gente acaba com a nossa saúde, a gente acaba com a nossa família. Sabe por quê? Porque nós perdemos a capacidade de fazer síntese, de aproveitar o melhor dos dois mundos, aproveitar o melhor dos dois lados. E aí, meus irmãos, nós construímos algo de um lado, mas destruímos outra coisa na nossa vida. Mais ainda, nós agradamos os filhos e os parentes, mas desagradamos o cônjuge. Já viu isso? É muito comum em casal, né? As demandas externas, como a gente falava aqui no encontro de casais ontem. É impressionante. Para agradar os filhos, ou para agradar os pais, os parentes, os irmãos, a família, os agregados de um modo geral, você acaba criando um desgaste profundo na relação conjugal. Sabe o que é isso?
Mais uma vez, a incapacidade de fazer síntese. Construímos algo, mas nós não conseguimos deixar de destruir coisas do outro lado. Uma coisa muito comum na Idade Média, para sermos espirituais, rompemos com tudo que dá prazer. Até hoje, né? Tem gente que pensa assim, bom, para eu ser um homem espiritual, uma mulher espiritual, eu tenho que romper com tudo que possa me dar prazer. Aí o sujeito começa cortando a bermuda, não, cortando no sentido, não é cortar não, né? De tirar a bermuda. Ele começa a deixar, não vai à praia, ele deixa de curtir as coisas boas que Deus fez para que ele curtisse, ele começa entrando numa perspectiva quase de autoflagelo, quase se automutilação, porque prazer para ele é pecado. Você acha que isso só ficou lá atrás, na Idade Média? Tem muita gente que lida assim hoje, que sente culpa quando tira férias. Sente culpa. Tem gente que o cara trabalha o ano inteiro. Quando ele consegue sentar, parar, quem sabe pegar um avião, viajar, o sujeito se sente culpado. O sujeito se sente culpado porque tirou umas férias, não veio na igreja, está sentado numa praia com a sua família curtindo. Tem gente que acha que é incompatível espiritualidade com prazer. Irmãos, o que é incompatível é espiritualidade com pecado. O que é incompatível é você querer ser espiritual e ser um religioso cínico na presença diante de Deus. Agora, Deus criou coisas maravilhosas para a gente curtir. Eu não esqueço nunca, né? Caio Fábio, nos tempos áureos dele, ele dizia assim, uma vez ele, enfim, estava com a esposa dele então, estava na praia, ele contou essa história, e ele pegou um punhado de areia e falou para ela, você gostaria de pegar algo nas suas mãos que viesse das mãos de Deus? Ela falou, cara, eu queria. Aí pegou um punhado de areia assim na praia e colocou na mão dela, isso aqui vem das mãos de Deus. Não é fato? Imagina um banho gostoso de água morna no Nordeste, no Rio, aqui eu não tomo banho nessa praia de jeito nenhum, né? Porque eu não gosto de água gelada. Imagina aquele banho gostoso de mar, você curtir a natureza, você subir para um monte, como a turma fez aí essa semana, né? Subir para uma pedra, para um monte, você contemplar a natureza, a criação que Deus fez. Sabe o que é isso? É você aprender a fazer simples e ver a possibilidade de você curtir a Deus, curtir a presença de Deus e não abrir mão daquilo que te faz prazer. Agora, ao longo da história, alguns entenderam que deveriam fazer dicotomia do prazer da espiritualidade. Ou ainda, nós construímos uma família, mas perdemos os amigos. Já viu isso? O sujeito casa e esquece de todo mundo. Ele acha que ele não pode ter mais amigos, que ele não pode mais se relacionar. Toda a atenção é colocada dentro de casa. Sabe por quê? Incapacidade de fazer síntese. Não estou dizendo que a gente não tem que dar atenção dentro de casa. E o melhor da nossa atenção tem que ser dentro de casa. O problema é que por conta dessa incapacidade nossa de fazermos sínteses, a gente simplesmente vai destruindo coisas que já foram tão bacanas para a gente. A gente vai rompendo com coisas que outrora já demos tanto valor, mas para construir algo novo, eu preciso destruir alguma coisa que ficou para trás. Irmãos, a sabedoria, ela nos ajuda a simplesmente sermos pessoas que experimentam a capacidade de construir sem destruir. Simplesmente nos ajuda a somarmos na nossa vida ao invés de diminuirmos. E quando a gente soma, quando a gente agrega, quando a gente vive o melhor dos mundos que Deus tem proporcionado para a gente, como que a gente cresce, como que a gente evolui nesse processo. Meus irmãos, a sabedoria, ela nos ajuda a crescer de maneira sustentável. E ela nos ajuda a saber o que é realmente prioritário. Olha que coisa bonita nós encontramos em Jesus, na sua fala. Ele perguntou, por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu deveria estar na casa de meu pai? Olha que coisa bonita na fala de Jesus, um menino de 12 anos de idade. Seus pais estavam procurando, desesperados, depois de um dia ou 2 dias, né, que ele já havia sumido, estavam sem ele. Quando encontram o menino, Jesus, onde é que você estava? O que aconteceu? Peraí, gente, calma. Vocês não conseguem entender que existe algo que é prioritário. Vocês não conseguem entender que existe algo que é essencial. Vocês não conseguem entender que nós, como homens, precisamos buscar aquilo que é essencial, que é prioritário na nossa vida. Eu gosto muito do texto de Lucas também, capítulo 10, 41 e 42, quando, naquele episódio de Marta e Maria, respondeu o Senhor, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não se lhe será tirada. Irmãos, sabe o que a sabedoria nos ajuda a entender? Que
não adianta a gente dar tiro para tudo quanto é lado. Não adianta você encher a sua agenda de coisas, primeiro, que você não vai dar conta, segundo, que você não vai fazer bem. O que você precisa entender é que existem coisas que são prioritárias, que são essenciais. E nós, como cristãos, precisamos estabelecer uma escala de valores para a nossa vida, uma escala de prioridades da nossa vida, sob pena de fazermos coisas que não são essenciais, sob pena de fazermos coisas que não são prioritárias. Nessa manhã, eu queria que você entendesse que uma pessoa sábia é uma pessoa que escolhe aquilo que é prioritário. Olha para a sua vida. Quantas coisas você tem para fazer amanhã? Quantos compromissos? Quantas responsabilidades? Quer um conselho? Estabeleça prioridades. E a principal prioridade que você precisa ter na sua vida é o exemplo de Jesus. Ele buscou a casa do Pai. E a casa do Pai aqui não precisa ser um lugar físico, mas pode ser o teu coração na presença de Deus. Mais ainda, a sabedoria também nos ajuda a crescer, ela nos ajuda, melhor dizendo, a perceber o valor da autoridade. Olha que coisa interessante, a gente encontra também no texto. Então, foi com eles para Nazaré, e era-lhes obediente em tudo. Jesus é um exemplo para a nossa vida? Jesus é um exemplo para a sua vida? O texto diz que quando ele era um menino ainda, ele era obediente aos seus pais. E a gente sabe que o princípio da autoridade é um princípio bíblico. É algo que Deus deixou para mim e para você, se nós quisermos viver uma vida mais tranquila, uma vida mais sossegada. Olha só Romanos capítulo 13, verso 1 e 2, o que nos dizem? Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Quer ser uma pessoa sábia de verdade? Comece a obedecer, observar as autoridades que Deus constituiu sobre a sua vida. Olha, eu sei que às vezes, né, a gente tem alguns chefes, eu já falei que eu não tenho esse problema, né, meu chefe aqui é Deus, né? Eu tenho que prestar conta só para ele, graças a Deus, mas eu sei que com você não é assim, e eu sei que às vezes alguns de nós temos, ou alguns de vocês têm chefes que são verdadeiras malas, são assim pessoas intransigentes, são pessoas cruéis, desumanas. Mas meu irmão e minha irmã, eu vou dizer uma coisa para você, olha, essa autoridade que está ali naquele lugar, à luz da Bíblia, foi constituída por Deus. E eu vou dizer para você, é sábio que você honre, que você obedeça às autoridades que foram constituídas sobre a sua vida. Na pior das hipóteses, ou na melhor das hipóteses, eu vou dizer o seguinte, como eu preguei sobre poda na semana passada, as maneiras que Deus tem para nos, as maneiras que Deus usa muitas vezes para nos podar, eu diria que um chefe como esse que eu estou citando ou exemplificando aqui agora para você, pode ser uma poda de Deus na sua vida. Pode ser alguém, uma autoridade que Deus instituiu sobre você para trabalhar coisas que precisam ser trabalhadas na sua vida. Portanto, é sábio observar a autoridade constituída sobre você. Filhos, Colossenses 3:20, o texto que o Marcelo usou aqui também no domingo passado na sua pregação. Filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Meus irmãos, o princípio da autoridade é um princípio bíblico. Ao observar a autoridade que Deus constituiu sobre você, vai trazer necessariamente benefícios para a sua vida. Para avançar um pouco mais, uma outra coisa que a sabedoria nos ajuda é ouvir mesmo quando temos o que falar. Irmãos, como é difícil você, tendo o que falar, você sentar para ouvir. Mas olha só que coisa bonita, depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, fazendo o quê? Ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Meus irmãos, olha que coisa fantástica. Jesus, Filho de Deus, a essa altura, ainda se desenvolvendo, é bem verdade, mas com uma capacidade absurda, conhecimento da palavra de Deus, temor do Senhor. O texto nos informa que Jesus, ele se sentou aos escribas, se sentou aos mestres da lei, aos conhecedores da palavra que havia ali no templo. Jesus senta e Jesus ouve o que aqueles homens estavam ensinando. Sabe como é que funciona com a gente hoje? A gente chega numa reunião, aí porque a gente sabe um pouquinho, a gente quer falar. A gente chega numa reunião,
A gente é convidado para participar, não para falar, mas está ali como ouvinte. Aí você começa a ficar incomodado, né? 5 minutos ouvindo, você começa a incomodar. Porque você quer falar, você não quer ouvir. Irmãos, ouvir é uma bênção. Aprender é uma bênção. Ficar calado é uma bênção. Alguém já disse que foi por isso que Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca. Só que às vezes a gente não entende esse negócio. Jesus está nos mostrando que a sabedoria, ela nos ajuda a ouvir, mesmo quando nós temos o que falar. Olha Provérbios capítulo 19, verso 27, o que nos diz? Se você parar de ouvir a instrução, meu filho, irá afastar-se das palavras que dão conhecimento. A palavra de Deus para você nessa manhã é: ouça, abra os seus ouvidos para aprender. Mesmo que você já seja uma pessoa que já adquiriu muito conhecimento ao longo da sua vida, o conhecimento que você tem não é todo o conhecimento. Existe muita coisa para você continuar aprendendo, para você continuar crescendo. É uma bênção continuar ouvindo a instrução. Nessa mesma linha de raciocínio, a sabedoria também nos ajuda a procurar o conhecimento, mesmo quando se tem o que ensinar. Interessante, pegando o mesmo texto, depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Olha que coisa bonita. Jesus conhecia a lei. Até porque o texto na sequência nos diz que os mestres da lei ficaram encantados com as respostas que ele dava, com as colocações que ele fazia. Mas o texto nos diz que Jesus, ele tinha o desejo de continuar buscando conhecimento. Irmãos, em nome de Jesus, você vem domingo após domingo à igreja. Acredito que você lê a palavra de Deus na sua casa. Eu acredito que você tem acesso ao conhecimento de alguma forma. Por isso eu queria incentivar você nessa manhã a continuar buscando o conhecimento. Olha, infelizmente no nosso país existe pouco hábito da leitura. Não é verdade? Eu fico assim, louco, né? Eu já falei para vocês que uma profissão que eu queria era ser porteiro de prédio. Já falei para vocês? O Marcelo falou de profissões na semana passada. Quando eu fazia faculdade de Direito, eu não tinha grana para pagar, estava aquela dureza toda, e eu já era seminarista, fazia seminário, fazia faculdade ao mesmo tempo, e eu me lembro que eu falava assim: caramba, eu preciso me sustentar, mas eu tenho que estudar, eu não posso abrir mão dos meus estudos. Eu olhava para os porteiros do meu prédio, eu olhava assim: caramba, os caras passam o dia inteiro olhando para o teto, ou então para a vida dos outros, né? Para a vida dos outros. Eu falava assim: caramba, se eu conseguir um emprego de porteiro, eu vou ter o dia inteiro para ler. Estou brincando não, eu vou ganhar dinheiro e vou ler, porque o tempo ocioso ali de alguma forma é muito grande. Pode parecer piada, brincadeira, meus irmãos, mas é impressionante. Você chega num ponto de ônibus, as pessoas não leem, não estão lendo. Chega no Zé, as pessoas ficam fazendo não sei o que, mas você vê poucas pessoas com um livro na mão, diferente da Europa, diferente dos Estados Unidos, onde busca-se muito mais o conhecimento. Nós vivemos num tempo e num país, Paulo, né, você que tem esse desejo no seu coração, onde infelizmente não há incentivo, livros são extremamente caros. Fui comprar um livro na internet essa semana, está doido, né? Aí você fica tentado a baixar lá na internet, lá a cópia dele, né? Ai meu Deus do céu, não dá. Mas olha o preço dos livros, não há incentivo. No nosso país não se estimula a leitura. Nossos filhos, fiquem vendo lá em casa, as férias passaram, né? As crianças brincaram, pouquíssimos foram os momentos, né, de eu pegar as minhas, vamos ler aqui agora, vamos ler um livro. Por quê? Falta do hábito, essa coisa, sabe, da gente. Então, meu irmão, em nome de Jesus, busque o conhecimento na palavra, leia bons livros. Eu posso indicar você, Marcelo está aqui, pode indicar bons livros para você ler. Não perca seu tempo, né? A vida passando e você não adquirindo conhecimento é extremamente importante para a sua formação, para o seu crescimento. Provérbios capítulo 15, 14 fala assim: o coração que sabe discernir busca o conhecimento, mas a boca dos tolos alimenta-se de insensatez. Para a gente avançar um pouco mais, a sabedoria também nos ajuda a voltar quando nós nos perdemos. Irmãos, quantas vezes a gente se perde na vida, não é verdade? Quantas vezes a gente entra por caminhos errados? Quantas vezes a gente entra por caminhos tortuosos? Fazemos coisas que não são boas. Fazemos coisas que não são boas para nós, não são boas para nossa família, não são boas para nossa saúde, não são boas para nossa vida espiritual. Mas olha, aqueles que alimentam, que buscam a sabedoria, eles sabem voltar quando eles se perdem. Olha que coisa bonita. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres,
ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Jesus havia se perdido no deserto, no caminho dos seus pais, mas o que me chama a atenção é que Jesus, ao se perder, ele tinha uma referência, ele tinha um ponto de partida, e a sabedoria que ele alimentava na sua vida não fez com que ele ficasse perdido ou tentasse encontrar caminhos que ele não tinha condições de encontrar porque não tinha experimentado ainda. Mas Jesus, ele volta para o seu ponto de origem, por assim dizer. Sabe por quê? Pegando aqui a metáfora, porque aqueles que são sábios, quando se perdem, sabem voltar. Quantas vezes, irmãos, como pai, a gente se perde, né? Fico vendo lá em casa a minha experiência paterna, como é difícil ser pai, como eu erro sendo pai, como eu erro sendo marido, como eu erro sendo pastor, mas a sabedoria nos ajuda a voltar. A gente se perde quando a gente erra. A sabedoria não faz com que a gente não fique em busca de novos caminhos, novas experiências, mas que a gente volte para o básico, volte no caminho que a gente erra. Olha que bonito Apocalipse, capítulo 2, verso 5. Lembre-se de onde você caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro, o candelabro do seu lugar, né? Então, o que o texto está querendo dizer para a gente aqui é o seguinte: quando a gente se perde, ou quando a gente peca, vamos usar uma outra expressão, Deus nos chama para retornar, reconhecer o erro. Uma coisa que foi dita aqui, eu acho que pela Mônica ontem no encontro de casais, uma coisa bonita é o conserto. Foi a Mônica que falou, no casamento, né? Quando a gente briga, quando a gente se desentende, perde a paciência, a coisa mais bonita que existe é o conserto. Porque brigar, a gente vai sempre brigar. Eu acho que o Badu lá na Barra, uma vez eu também dizia isso para casais, o nosso grande problema é que a gente não sabe brigar. A gente ofende o outro, a gente expõe os defeitos, a gente pisa no outro, a gente briga. Mas até para brigar a gente tem que saber, tem que ter sabedoria. E uma das coisas mais bonitas num casal quando briga é o conserto. É aquilo que a palavra de Deus diz, né? Não se põe o sol sobre a vossa ira. É você resolver a situação, é você pedir perdão, é você voltar. Os sábios não. Os sábios reconhecem os seus erros. Os sábios reconhecem as mancadas, reconhecem quando tomam caminhos equivocados e voltam para as suas origens. Por isso eles voltam para as suas origens. Mais ainda, a sabedoria nos ajuda a não desprezarmos o básico, não desprezarmos o elementar. Interessante, né? No mesmo texto, depois de 3 dias, o encontraram aonde? No templo. Mais uma vez, sentado entre os mestres, ouvindo-os, fazendo para eles perguntas, é óbvio. Jesus não quis inventar, já falei isso aqui para vocês. Jesus sabia, bom, eu estive no templo, eu sei o caminho do templo, certo? Passei lá alguns dias, qual é o lugar mais óbvio que eu posso ir? Qual é o local mais, né, assim, enfim, mais óbvio mesmo, a possibilidade mais óbvia que eu tenho diante de mim? Eu vou voltar para o templo, eu não vou inventar. E ele voltou simplesmente para o lugar onde ele estava. Provérbios capítulo 1, verso 7 fala assim: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Meu irmão, sabe a coisa mais básica, mais óbvia que você pode fazer? É temer o Senhor. A coisa mais básica que você pode fazer, e somente a sabedoria nos ajuda nesse aspecto, é quando tudo vai mal na sua vida, ou mesmo quando tudo vai bem na sua vida, é você entender que o temor do Senhor é a coisa mais importante que você tem. É o elemento mais caro da sua devocionalidade. É o que vai sustentar você, é o que vai segurar você. Portanto, não despreze o básico, não despreze o elementar. Ah, eu não vou no oficina da palavra não. Gênesis, Marcelo, já cansei de ouvir. Ou não, irmão, isso pode ser libertador na sua vida. O Espírito usa uma palavra despretensiosa para despertar alguma coisa no seu coração, para mudar o seu caminho, para mudar o seu rumo. Ah, mas é elementar, é básico, eu já sei. Não despreze o básico, não despreze o elementar, não despreze as pequenas coisas, porque muitas vezes é dela que Deus vai trazer libertação, dessas coisas que Deus vai trazer libertação para a nossa vida. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria ou do conhecimento. Mas os insensatos, os insensatos, eles desprezam a sabedoria e a disciplina. Portanto, não despreze isso. Agora, tudo isso aqui, até agora eu falei de sabedoria.
Mas Jesus também, ele se desenvolveu em estatura. Eu gosto dessa expressão, porque talvez você saiba ou não, mas já no tempo de Jesus havia uma corrente filosófica, né, se é que eu posso dizer assim, chamada docetismo. E o docetismo dizia que Jesus ele não tinha um corpo, que o corpo de Jesus era um corpo fantasmagórico. Então, se o corpo de Jesus era um corpo de ilusão, consequentemente a cruz também foi uma ilusão. Olha o perigo do pensamento. Jesus tinha um corpo fantasmagórico, ele era um fantasma, era um corpo de carne, não era osso, ele era uma aparência, simplesmente. Então, se Jesus foi uma aparência, tudo aquilo que aconteceu na cruz do Calvário também foi uma aparência, foi um engano, e aí o perigo dessa heresia. Mas o que me chama a atenção é que o texto faz questão de dizer que Jesus ele crescia em estatura. É impressionante porque Jesus ele foi um menino como todo outro qualquer, foi um homem como o outro qualquer, sofreu suas dores, ele sofreu, ele chorou, ele sentiu dor ao longo da sua vida, sentiu dor na cruz do Calvário também. E aí o que me chama a atenção, meus irmãos, é quando, por exemplo, a gente vai para Filipenses capítulo 2, versos de 5 a 11. Esse texto nos fala assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado na forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Sabe o que me chama a atenção na experiência de Jesus? É que Jesus, ele assumiu a forma humana, no sentido mais pleno que essa palavra tem. O texto nos diz que Jesus, ele deixou a sua glória, ele se esvaziou da sua glória e ele desceu a forma humana, ele adotou, ele entrou na humanidade com toda intensidade. E o texto nos diz que ele assumiu a forma de servo, ele se humilhou. Sabe o que me chama a atenção nesse texto? Antes da gente ler na carta de Pedro 5, 6, é que o texto nos fala que Jesus ele foi exaltado, ele foi glorificado. Mas para que essa exaltação, essa glorificação acontecesse na vida de Jesus, ele teve que descer, ele teve que assumir a forma humana. Meus irmãos, alguém já disse o seguinte, que se você quiser ser espiritual, seja mais humano. Se você quiser ser exaltado, desça. O caminho que vai levar você para a exaltação é o mesmo caminho que vai levar você para a humilhação. Como o apóstolo Pedro diz na sua carta, primeira carta, no capítulo 5, verso 6, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que no tempo certo ele os exalte. Sabe o que Jesus estava experimentando no seu crescimento em estatura? Ele sabia, entendia e viveu isso. Ele tinha que ser homem no sentido mais pleno que essa palavra tem. Meu irmão, à luz das Escrituras Sagradas, sabe o que pode, na experiência de Jesus, falando aqui, sabe o que pode fazer com que a gente se torne humano de verdade? É a humilhação diante de Deus. Sabe por quê? A humilhação diante de Deus, ou um coração humilde, faz com que você se identifique com o outro humano que está do seu lado. Quando a gente não entende essa verdade, nós não crescemos na estatura como homens e mulheres, como Deus deseja que a gente cresça. O que eu queria que você entendesse nessa manhã também é que, às vezes, a gente quer só a exaltação, só a glória. E a gente acha que sendo exaltado, sendo glorificado, a gente está crescendo. Mas, meu irmão, a humildade, o caminho da humilhação, à luz da experiência de Jesus, é o verdadeiro caminho para a exaltação. Não tem saída. Jesus, ele se tornou Deus, uma expressão aqui minha, ele era Deus, mas depois de ter se tornado homem, ele simplesmente assume a sua glória, melhor dizendo, reassume a sua glória, depois de ter se identificado como homem, de ter descido ao nível mais baixo de humilhação. Aí você pode perguntar, pastor, mas que negócio é esse? Né? Me humilhar?
me humilhar diante daquelas pessoas que querem o meu mal, me humilhar diante daquelas pessoas que me ferem, me humilhar diante daquelas pessoas que me oprimem. Meu irmão, toda humilhação, antes de ser diante de pessoas, é diante de Deus. Toda humilhação, antes de ser diante de alguém, é uma humilhação diante de Deus. E a Bíblia diz que quando nós nos humilhamos diante de Deus, Ele nos exalta. Jesus crescia em estatura, Ele foi homem, Ele foi humano, Ele foi humilde, Ele foi servo. Ele é um exemplo para a nossa vida. E por fim, Jesus também, Ele cresceu, se desenvolveu em graça. Coisa bonita, né? Nós já conhecemos o conceito de graça. A palavra graça significa favor imerecido. É recebermos de Deus coisas que nós não merecemos, por conta do nosso pecado, nossa falência moral, nossa falência espiritual, falência emocional, incapacidade de estarmos em Deus, na presença de Deus, desejarmos Deus de verdade. Isso é graça. É Deus nos dá o que nós não merecemos. Agora, o que significa crescer na graça? Porque tem um detalhe: se graça é favor imerecido, como que eu vou crescer em algo que eu não mereço? Como que eu vou crescer em algo que simplesmente eu sei que eu não tenho como fazer quaisquer coisas para merecer? Como que eu cresço? Meus irmãos, para mim, crescer na graça significa o desenvolvimento de uma relação de intimidade com o Pai, com a base em 6 ênfases. Crescer na graça, para mim, significa crescer na presença, na intimidade, no contato, por gratidão a tudo que Deus tem feito na minha vida. Porque se graça é um favor imerecido, e eu não posso fazer nada para alcançar essa graça, esse favor, a única coisa que eu posso fazer é, em resposta a essa graça, me lançar nos braços do Pai. A única coisa que eu posso fazer em resposta a essa graça é simplesmente falar: Deus, eu não tenho o que fazer para merecer, eu não tenho o que fazer para conquistar. Então, Deus, eu estou aqui, eis-me aqui, na tua presença, para desfrutar dessa tua presença, dessa tua graça tão maravilhosa. E aí, eu acredito, queridos, que Jesus, ele viveu 6 ênfases na sua vida. E a gente que tem caminhado aí na formação espiritual, a gente viu que ao longo da história 6 tradições se desenvolveram com base em 6 ênfases na vida de Jesus. Homens e mulheres ao longo da história, desde a vida dos pais da igreja, século III, século IV, movimento monástico, alguns homens e mulheres entenderam que precisavam desenvolver, replicar, reproduzir alguns modelos na vida de Jesus, da vida de Jesus. E aí tradições foram criadas ao longo dos séculos. Sabe qual é a primeira coisa que eu vejo que precisa acontecer na minha e na sua vida, nesse desenvolvimento? A adoração / contemplação. Eu disse isso aqui esses dias também. Meus irmãos, se você quiser crescer na graça de Deus, você precisa adotar um estilo de vida contemplativo, um estilo de vida de adoração, onde você se relacione com Deus por aquilo que Ele é, onde você contemple a beleza dEle, você abra o seu coração para Ele entrar, você se enamore de Deus e simplesmente curta a presença de Deus na sua vida e o adore por aquilo que Ele é. Jesus também buscou uma vida de santidade. Quer crescer na graça? Seja mais santo. Não para conquistar quaisquer coisas, mas simplesmente pela consciência que você tem que teu Deus é santo. Se Deus é santo, você não vai querer viver um projeto de vida diferente, distante da santidade de Deus. Santidade é uma vida não com total ausência de pecados, mas é uma vida onde você desenvolve a capacidade de se arrepender quando você peca e de voltar para o caminho quando você se desvia dele. É o reconhecimento do erro e, claro, a busca por acertar. E você só consegue ser mais santo quando você se relaciona com o santo. Mais ainda, esse desenvolvimento da graça passa também pelos dons espirituais da nossa vida. Você sabe, tem um projeto para você, tem um projeto para a sua igreja, que Deus quer usar você na educação de crianças, na alfabetização de crianças, e Deus deu um dom para você. Deus deu um talento para você. Então, se Deus me deu um dom, se Deus me deu um talento, eu posso ser um instrumento de Deus na vida de alguém. Então eu vou desenvolver isso na minha vida para gratidão, meu Deus. É você buscar os dons do Espírito. É você saber que Deus tem presentes para nós, dons para distribuir. E Ele quer fazer isso para o desenvolvimento da sua igreja e para o nosso desenvolvimento pessoal também.
é você se desenvolver na justiça social. Irmãos, é impressionante, né? Mas como que as igrejas estão tão pouco engajadas no que diz respeito à justiça social. Eu fico vendo, né, quanto que nós somos uma igreja pequena ainda, mas isso também já não nos exime da responsabilidade de nos engajarmos na justiça social, a ajuda ao próximo, né? Mas eu fico vendo, né, nos meus contatos por aí, as histórias que a gente ouve, quanto dinheiro se tem nas igrejas, né? Fico imaginando quantas ações verdadeiramente sociais, não assistencialismo barato, mas quantas ações sociais a igreja podia fazer. Aí vamos sair da igreja, vamos falar do campo pessoal. Caramba, qual foi a última vez que a gente estendeu a mão para alguém? Qual foi a última vez que a gente deu uma festa básica para alguém? Qual foi a última vez que a gente ajudou alguém? Que a gente viu um mendigo na rua, sujo, e a gente tentou melhorar um pouco a condição de vida daquela pessoa? Qual foi a última vez? Sabe por quê? A igreja é muito pouco engajada com a justiça social, mas Jesus se preocupava com isso. Foi uma ênfase no seu ministério, foi uma ênfase na sua vida. Jesus se preocupou também com o evangelismo, anunciar as boas novas do reino, anunciar o evangelho. Jesus se preocupava com isso, falar do evangelho, das verdades do reino de Deus. Ele viveu para isso, morreu por isso, e deixou uma comissão para a sua igreja: vão pelo mundo, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Jesus também nos chama para a gente viver aquilo que nós chamamos de vida sacramental. Sabe qual é a tradição sacramental? É você transformar a vida num culto. A tradição sacramental faz com que a gente não reduza a nossa devocionalidade, nossa espiritualidade ao domingo de manhã ou domingo à noite. É a gente entender que a nossa casa é um altar de Deus na nossa vida. É a gente entender que o nosso trabalho pode se transformar num altar de Deus, onde eu busco a presença de Deus. É você entender que por mais que você não trabalhe fora, quem sabe, você seja dolar, como se diz, é simplesmente você entender que quando você está lavando pratos, você pode fazer isso para a glória de Deus. Aquele texto que eu sempre cito do Piper, bebendo suco de laranja para a glória de Deus, onde ele fala da experiência de um simples prazer de pegar um copo de suco de laranja e beber e sentir prazer nisso, e glorificar a Deus pela laranja, pelo suco, pelo sabor, pelo paladar. Isso é um ato de culto a Deus. É você numa tarde no Rio de Janeiro, quem sabe no meio, no intervalo na sua agenda, e eu gosto de fazer muito isso, é você sentar num café qualquer aí pela freguesia, ou qualquer lugar no centro da cidade, você saborear um gostoso café, uns biscoitinhos, e sentar e relaxar por 5, 10, 15 minutos que seja, e você sentir prazer no café, sentir prazer nas relações, saber que nossos relacionamentos foram constituídos por Deus. Isso é transformar a vida num sacramento. Isso é transformar a vida num culto. É você não dicotomizar, separar. Simplesmente, eu sou crente domingo. Já viu isso? Aquela velha história, né? Não, na minha vida secular. Quem disse que existe vida secular para o crente? Não existe, meu irmão. Em última análise, em última instância, secular significa sem Deus. Como é que na vida do crente pode ter um espaço onde Deus não esteja? A vida sacramental é a vida onde Deus habita às 24 horas do nosso dia. Quer no banheiro, quer em qualquer outro lugar. Eu não vou me lembrar aqui muito bem, mas teve uma experiência de Teresa de Ávila, onde ela ia para o banheiro. Está arriscado eu cometer um erro aqui, mas enfim, ela ia para o banheiro e fazia as suas leituras muitas vezes, fazendo as suas necessidades. Em algum momento ela começou a se sentir culpada, porque ela estava lendo a Bíblia e coisas sagradas, fazendo as suas necessidades. Mas num momento assim tremendo, ela faz uma oração ali e ela fala assim: aí as palavras são minhas, eu posso cometer o erro, eu vou pesquisar para depois falar direitinho para vocês. Ela fala assim: olha, ela começou com Satanás, que ela entendeu que o diabo que estava colocando aquilo na cabeça dela. E ela falou: diabo, olha, o meu coração é para Deus, essa leitura eu ofereço para Deus, mas o restante eu ofereço para você. O restante é seu, Satanás, né? E a história gira em torno disso. Talvez tenha mudado uma coisa ou outra, mas a vida é um culto a Deus, irmãos. A gente tem que aprender, está na praia, é aquilo que eu converso sempre com o Daniel, né, Daniel? A gente sobe um monte, caramba, por que não parar lá em cima do monte e glorificar a Deus? Deus, obrigado pela tua criação, obrigado por esse verde maravilhoso, isso tudo é teu, a gente quer te glorificar. É você chegar num dia de trabalho, ao invés
invés de você começar a murmurar, ó dia, ó céus, ó azar, ó chefe, ó não sei o que, você fala, Deus, obrigado porque eu acordei hoje, Senhor. Eu sei que eu vou enfrentar lutas, mas o Senhor é comigo, Senhor. Obrigado pela tua presença na minha vida. O teu dia vai mudar. O teu ânimo vai mudar. As coisas vão mudar. Sabe por quê? Porque você transformou a sua vida no sacrifício. Então, se você quiser crescer na graça, viva a vida de contemplação, busque santidade, exerça ou exercite os dons espirituais, busque viver na justiça social, evangelize pessoas e transforme a vida num palco para Deus agir, para Deus atuar, porque é isso que Ele quer fazer na sua vida. Eu concluo essa mensagem dessa manhã dizendo que Jesus, Ele é o nosso modelo, o nosso paradigma. Da mesma forma que Ele se desenvolveu como homem, assim também devemos nos desenvolver, para que possamos glorificar a Deus com a nossa vida e desfrutarmos dos benefícios dessa maturidade. A Bíblia diz que Jesus, Ele cresceu, Ele se desenvolveu em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e diante dos homens. Diante de Deus, porque tudo que nós fazemos é para Deus, em última análise, vivemos para Ele, existimos para Ele, vivemos e morremos para Deus, mas também é diante dos homens, porque os homens vão olhar para nós e vão ver o crescimento da nossa vida e vão poder glorificar a Deus por conta daquilo que Deus está fazendo na minha vida e na sua vida. Amém, queridos? Vamos ficar de pé?